dia a todos. Estaremos começando esse mês, o tema desse mês de estudo são as orações de Jesus. E a primeira delas, que será estudada hoje, é exatamente o Pai Nosso. É por isso que nós acabamos de cantar. Minha esposa já fez a prévia aqui. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso, mas nós temos que entender que oração não era algo que os discípulos de Jesus não conhecessem. Eles conheciam, né? O judeu sabia muito bem o que era oração. Nas ocasiões especiais, haviam orações. Pela manhã se fazia orações, à noite se fazia orações. Só para lembrar, a gente fala sempre a ceia do Senhor, né? Lembra da ceia do Senhor? E tendo dado graças, o partiu e disse. Jesus deu graças na hora de partir o pão, porque isso era comum, dar graça. Havia orações na hora das refeições, havia oração pela manhã, havia oração à noite, havia oração nas cerimônias, haviam orações cantadas, que a gente conhece como salmo, né? Grande parte dos salmos eram orações cantadas, que eram cantadas em determinadas festividades, em determinadas cerimônias. Então, a palavra oração era algo que eles realmente conheciam muito bem. Entretanto, lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, num certo momento, certo dia, estava Jesus em um determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ora, houve um pedido para que Jesus os ensinasse a orar. O que ele via diferente? Eles já não sabiam o que era oração? Primeiro porque o próprio João Batista já havia ensinado. Nós não temos os ensinos de João Batista para os seus discípulos, mas temos um relato de que ele ensinava seus discípulos a orar. O que é que eles viam em Jesus tão diferente? Porque oração era algo que eles já faziam, inclusive oração cantada. Eu lembro que a gente recentemente no Ministério Diante do Trono tem uma canção, né, que fala sobre por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, queremos te agradecer. Isso não é uma oração? E a gente canta ela orando. Então, é muito comum orar, era para aquelas pessoas, mas em Jesus eles viam algo diferente. Por que eles precisavam de uma nova orientação ou de uma orientação específica para orar? Uma delas era que Jesus sempre orava em momentos particulares. Ele não orava só na hora do café da manhã, ou na hora da noite, ou na hora de uma cerimônia, ou na hora do partir o pão. Ele se retirava e orava. E os discípulos falaram assim, nossa, ele está sempre em oração. O que será que ele fala tanto, né? Eles começaram, né, pensar, caramba. Eu lembro que uma irmã, esposa do pastor da nossa igreja, ela disse que um dia ela resolveu fazer uma vigília por ela mesma. Eu vou fazer uma vigília de oração. Aí ela colocou uma garrafa de Coca-Cola lá para se manter acordada, um garrafone de café, e fez uma lista de oração. E como assim, eu vou chegar de 10 às 6 da manhã, vou ficar orando. Aí ela orou por todos os membros da igreja, e orou por todos os parentes, e orou por tudo que ela conseguiu imaginar. Quando ela virou 11h30 da noite, assim, eu vou ficar fazendo. Assim, eu orei por tudo que eu consegui imaginar e só deu 1h30. E agora? Assim, realmente, orar é que nem natação. Você já viu o curso de natação por correspondência? Não tem, né? Sabe por quê? Porque nadar se aprende nadando. Orar se aprende orando. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Assim, Senhor, como é que você ora tanto, hein? Quero aprender. E o Senhor nos deixa assim um texto maravilhoso que nós vamos ler agora no Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 5 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 13. E quando orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Amém? Pai, obrigado por essa palavra que acabamos de ler, e nós queremos começar a meditar sobre ela, falando exatamente o que ela está nos dizendo, orando, buscando a tua presença. Esteja conosco, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração, segundo a necessidade de cada um, e saiamos daqui tão parecidos com Jesus como é a tua vontade. É em nome dele que oramos. Amém. Ora, muitas pessoas compreendem esse texto como se fosse palavra por palavra, uma reza, né? Em inglês há uma mistura, né? Ele fala pray. Let's pray, vamos orar, né? Mas para nós fazemos a separação do que é oração, do que é reza, uma prece. Por quê? Porque a oração é algo espontâneo. Não é uma série de palavras que você decora e fica só repetindo, como uma fórmula mágica. Olha, você quer orar? Reza 10 Pai Nosso aí. Ué, mas são 10 vezes a mesma coisa. Não, mas é bastante. Você não quer orar muito? Reza 10 vezes a mesma coisa. Jesus está dizendo claramente para não fazer isso. Não precisa ficar repetindo. Basta uma vez só. Então nós não podemos entender isso como uma fórmula mágica, como se tivesse um poder específico, como se fosse o que as religiões pagãs chamam de mantra, né? Você fica repetindo aquilo como se aquilo tivesse um poder especial. Não tem. A Bíblia nos ensina o oposto. Deus está muito mais interessado no nosso coração, quando nós oramos, do que nas nossas palavras. Mesmo porque, o que Jesus disse? Ele já sabe. Quando a palavra vem à boca, ele já sabe. Se você não vai pedir algo a Deus e o surpreender, ele já sabe antes. Então ele não está interessado nas suas palavras, ele está interessado no seu coração, na sua disposição em buscá-lo, na sua disposição em apresentar a ele as suas necessidades, as suas angústias, ou o seu louvor, a sua gratidão. Nós não precisamos recitar palavras memorizadas. Claro que a gente pode fazer isso. Não é proibido fazer, mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Nós devemos sim derramar os nossos corações na presença de Deus. Esse texto, Pai Nosso, dá para fazer uma série de conferências sobre ele, não precisa uma mensagem só, né? Dá para escrever livro inteiro sobre... aliás, eu vi na internet, tem livros inteirinhos só sobre a oração do Pai Nosso. Esse texto, que é para servir de base, né? Não é para você ficar repetindo simplesmente como se isso fosse um mantra, não é. É uma base, uma referência, e ele, como padrão, ele é dividido em 3 partes. Não sei se você já percebeu isso. A primeira parte, ele glorifica a Deus, ele louva a Deus. Ao mesmo tempo, se submete à vontade de Deus. Numa segunda parte, ele pede pelas suas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia. Ele também fala sobre relacionamento, eu preciso perdoar as pessoas, eu fui perdoado, preciso perdoar. Então ele está falando de necessidade humana e de relacionamento. E por último, fala sobre a vida espiritual. Senhora, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal.
E essa palavra mal aqui, o original é poneron, significa o maligno, não é o mal genérico. Livra-nos do maligno. Está pedindo para se livrar de um ser espiritual, poderoso, inimigo das nossas almas, que diz a Bíblia. Nós colocamos na nossa oração. É uma parte da vida espiritual. Então vamos ver, versículo por versículo, ou texto por texto, né? O Pai Nosso, e é dali que saiu o nome da oração, né? Porque começa com o Pai Nosso, ele já coloca que Deus não é distante, ele é o nosso Pai. É interessante porque a Bíblia ela coloca vários nomes. O Velho Testamento tem um monte de nome para Deus. O Senhor da guerra, o Senhor de não sei o quê, o Senhor da saúde, o Senhor... Aí Jesus chega e diz assim, Abba, que não é aquele grupo sueco, né? Não, Abba, eles copiaram aquilo porque é a sigla do nome deles, mas Abba vem de Ab, Pai. Né? Nós tivemos um ministro há muito tempo atrás chamado Abi Akel, o pai da sabedoria, pai, né? Absalão, o pai, Absalom, no caso, pai da paz. Ab significa pai, e Abba é papai, é exatamente como nós falamos, dobra, Abba, papai. Jesus chamava Deus de papai, ele não era o Deus longe, distante, todo-poderoso, ele continuou sendo, mas para nós, ele é o nosso papai. Ele é o nosso Pai. E a gente começa declarando isso. Só que você está nos céus. Mas é o meu Pai. Não é algo distante, assustador, mas algo que está muito próximo de mim. Isso indica que eu quero uma intimidade com Ele. Por isso eu estou chamando de Pai. E Ele diz, santificado seja o teu nome. Eu acho que nós perdemos um pouco disso. A gente fala muito disso, mas o que é santificar o nome de Deus? No Velho Testamento, olha, você não pode falar o nome de Deus em vão. Os judeus levavam isso ao pé da letra. Então eles nem pronunciavam o nome de Deus. Isso gerou uma dificuldade, porque ao longo do tempo, somente o sumo sacerdote poderia pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus era apenas escrito. E até hoje ninguém sabe como se pronuncia direito, porque não passou de geração em geração a maneira de se pronunciar Jeová. Yehová, tem um monte de versões da maneira de falar. Ninguém sabe como é que era pronunciado corretamente, porque eles entendiam que santificar o nome de Deus, que não falar o nome de Deus em vão, era nem pronunciar o nome de Deus. Por isso começou a se chamar de Senhor, Adonai, né? O Senhor Deus, mas não era o nome de Deus, porque a Bíblia dizia que ele não poderia ser profanado, ele deveria ser santificado. Nós entendemos de uma maneira muito diferente. Santificar o nome de Deus é dar a Ele o respeito devido. Né? A gente fala tanta bobagem com o nome de Deus. Ah, se Deus quiser, o que é se Deus quiser? Que Deus está falando? Como assim? E coloca normalmente a nossa vontade. Eu me lembro do pastor que era meu professor no seminário, que ele estava andando na rua, ele era professor de evangelismo. E ele viu duas senhoras ali na frente, conversando assim, se Deus quiser eu vou tomar a mulher dele. Aí ele disse, para com isso. Não mete Deus nessa história, não. Que história é essa que se Deus quiser você vai tomar o marido do outro? Como assim? Você está profanando o nome de Deus. Como se fosse louvando, mas na verdade você está profanando o nome de Deus. Nós começamos a orar, Senhor, santificado seja o teu nome. O teu nome é digno de ser respeitado. Por ele ser santo. Santo significa ser separado, né? Nós vivemos hoje uma crise de identidade. Eu venho falando isso já há algum tempo. Nós queremos ser e não ser ao mesmo tempo. Eu quero ser diferente, mas não quero que ninguém me veja como diferente. Ué, como é que pode? Vou ser e não ser? Eu quero ser santo e ao mesmo tempo estar misturado. Ué, mas santo significa separado. Separado e misturado ao mesmo tempo? Não é possível. Santificado seja o teu nome. Teu nome é separado, ele é diferente, ele é digno de respeito. Venha o teu reino. Será que eu sei o que significa isso? Venha o teu reino. Existe um reino de Deus. Você quer fazer parte dele? Eu faço parte desse reino. Cadê esse reino? Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. Jesus explicou aonde que está o reino de Deus.
Jesus estava falando sobre aos seus discípulos, sobre o reino de Deus. E no versículo 20 ele diz assim: o reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá aqui está ou lá está. Por quê? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no nosso coração. Nós fazemos parte de uma aliança espiritual que nos faz pertencer a um reino. Existe um reino, o reino de Deus. E nós pedimos a Ele: venha o teu reino. Implante-se, seja real, aconteça o teu reino, a qual eu faço parte, a qual eu quero fazer parte. Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo o seguinte: olha, se existe um reino e o rei é o Senhor, né, é a vontade dele que vai prevalecer. E na sequência seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Essa palavra aqui, ela é fantasticamente... No céu ela já é feita. Aqui nem sempre. Aqui nem sempre. Por quê? Se ela fosse sempre feita aqui, do jeito que é no céu, assim, então não é verdade que a vontade de Deus é feita aqui na terra? Não do jeito que é feito no céu, é o que está escrito aqui. Assim na terra, como já é feito no céu. De uma forma plena, de uma forma completa. Aqui não é. Os desígnios de Deus são sempre realizados, diz a Bíblia, mas não do jeito que ele gostaria. Porque muitas vezes ele tem que entrar com providência, ele tem que entrar com castigo, ele tem que entrar com coisas ruins devido à nossa natureza pecaminosa. Nós nos desviamos do propósito de Deus, e para que o seu propósito se cumpra, ele tem que tomar alguma providência que normalmente não nos agrada. As pessoas dizem: mas Deus não castiga? Castiga. A Bíblia diz que ele castiga. Só que ele castiga como um pai que ama o seu filho. Porque a própria palavra nos diz que se um filho fica sem castigo, ele não é filho, é bastardo. Deus nos castiga porque nos ama. E é assim que ele tem que fazer para que a vontade dele seja feita. Mas se ela fosse feita como é no céu, não precisaria. É o que o texto está dizendo. Que a sua vontade seja feita aqui como é feita lá. Porque daqui ela não é daquele jeito. Embora sempre aconteça acabar sendo feita, mas não do jeito que é no céu. Mas é assim que nós estamos orando assim: eu gostaria muito de fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Do jeito que ela é feita no céu, eu quero fazer aqui. Mas nem sempre isso acontece. Assim nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus. Ele tem vontade que vai ser feita e é assim que eu faço parte do seu reino. Nos dá hoje o pão nosso de cada dia. É interessante porque muita gente tem sido ensinada a orar por prosperidade, né? Prosperidade não é pedir o pão nosso de cada dia. Com certeza não é. Você já viu assim: olha, você quer prosperidade? Senhor, dá-nos o pão nosso. Não, eu quero muito mais do que o pão nosso de cada dia. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero de hoje, do ano que vem, do ano das próximas gerações. Mas peraí, é só o de cada dia. Porque eu preciso aprender a confiar que no dia seguinte Deus vai nos dar de novo. Amém? É exatamente isso que Deus nos ensina, que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu costumo dizer que a caminhada de fé, eu já usei essa ilustração aqui antes, é como andar no escuro total com uma lanterna. O que a lanterna faz? Ela ilumina o próximo passo. Ah, mas eu quero o caminho inteirinho iluminado. Não tem. Está tudo escuro e você tem na mão uma lanterna. Sabe o que acontece? Dê um passo, porque o seu próximo passo está iluminado. Quando você der um passo, o próximo passo estará iluminado. Assim, nossa, e se eu der mais um passo? Ele também estará iluminado o próximo. E assim faremos toda a caminhada, passo a passo, e todo o caminho terá sido iluminado, passo a passo. Isso é muito fácil de entender. Só que há um corolário nisso aí que normalmente nos deixa triste. Se você der um passo para trás, o passo que estava iluminado fica escuro de novo. Por isso que muita gente fracassa na fé. Mas eu não tenho mais fé. É claro, você deu um passo para trás, o que estava iluminado ficou escuro novamente. Dê um passo para frente, que ele ilumina o próximo. Essa é a caminhada de fé. Ela não está toda iluminada. A caminhada do próximo passo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O próximo dia, o Senhor proverá. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não preciso ficar pensando: e agora? O que vai acontecer? Isso é o fruto da ansiedade que a Maitê falou recentemente no estudo aqui que fizemos, né?
Você fica pensando em algo que talvez nem ocorra, mas você está preocupado com algo. E se? Mas está no futuro. A nossa oração, Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. E isso tem a ver muito com a bênção do povo de Deus quando eles estiveram no deserto. Como é que eles foram sustentados? Como é que é o maná? O maná caía todo dia. E não dava para guardar para o dia seguinte, não tinha isso, né? Se você... Não, assim, seguinte, vamos guardar, porque pode ser que no dia seguinte que vem não venha, né? Não. Se você fizesse, ele estragava no dia seguinte. Era só para aquele dia. Era a bênção de Deus, todo dia tinha, mas era cada dia. É desse jeito que nós temos que orar. O pão nosso de cada dia. Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós confiamos, ao orar assim, estamos confiando. Ele vai cumprir hoje e amanhã de novo. E no outro dia, de novo. Mas a cada dia. Aí vem aquela história mais difícil, né? Perdoa as nossas dívidas e cuidado, não é dívida de boleto, tá? Senão, eu já ouvi falar de um sujeito que fez um culto em que ele falou assim, olha, traga todos os seus boletos e vamos pregar aqui, nós vamos orar para que os boletos sejam pagos. É dívida em que nós ofendemos uns aos outros, né? Não é dívida financeira. Pode até ser dívida financeira, mas não é isso que está escrito aqui. Poderia até ser, mas não é o que está escrito aqui, né? Nós precisamos perdoar, porque nós já fomos perdoados. Assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se nós realmente dependêssemos de que Deus nos perdoasse em função do tanto que eu perdoo os outros, eu acho que eu estaria em maus lençóis. O amor de Deus é muito maior. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, e a prova disso é que Jesus morreu por mim antes de quando eu ainda era pecador, e Ele já morreu por mim. Então Ele já fez antes. Ele tomou a iniciativa. A iniciativa foi dele. Ele não está esperando que eu perdoe para me perdoar. Ele já nos entregou o perdão. Eu só preciso aceitar. Mesmo porque pessoas arrogantes não gostam de ser perdoadas. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Já ouviu alguém falar isso? A pessoa está numa situação horrível. Quero que ninguém tenha pena, não quero perdão de ninguém. Você, é? Puxa, eu quero. Eu quero que sempre a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida. Preciso. Não sou digno de nada. Não tenho nada. A própria Bíblia diz, eu não tenho nada que eu não tenha recebido. Tudo veio dele. Por que eu vou me colocar numa situação de soberbos? Eu não preciso disso. Preciso sim. Eu preciso aprender a perdoar. Porque Deus já me perdoou. E eu preciso estender esse mesmo perdão, essa mesma graça a todos aqueles que me ofendem, que me devem alguma coisa. Jesus falou uma parábola sobre isso, de que um homem tinha uma dívida enorme com ele e ele perdoou aquela pessoa. E depois o sujeito saiu e encontrou alguém que devia um pouquinho para ele e ele mandou prender o cara porque estava devendo. Aí alguém fez queixa e o Senhor chamou de volta. Vem cá, eu te perdoei uma dívida enorme, você não é capaz de perdoar uma pequenininha? Se eu te tratar da mesma maneira, onde você vai parar, né? Isso é uma coisa que nós devemos pensar. E eu não vou fazer, mas não é justo. Eu não estou dizendo falar de justiça. A gente já comentou sobre isso. O que é justiça? Justiça é você receber o que você merece. Mas graça é você receber o que você não merece. E misericórdia é você não receber o que você merece. Você merece castigo, mas não vai receber, por misericórdia. Então eu prefiro misericórdia e graça, e não justiça. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós já estudamos na escola dominical recentemente. Convite a todos os visitantes, aí nós temos a escola dominical às 9h. Muito boa, por sinal. Perguntem aos alunos, né? Pode perguntar para o professor, que aí não vale. Não nos deixe cair em tentação, não é a mesma coisa que provação. A Bíblia diz que provação ela fortalece a fé. Tentação, não. Tentação destrói a gente. Leva ao pecado que leva à morte. Então nós não queremos cair em tentação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Dá uma força aí. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, junto com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Devemos orar, Senhor, dá-nos força aí, porque quando a tentação vem é complicado, preciso de uma ajuda. Eu não sou suficiente. Quando você achar que é suficiente,
O apóstolo Paulo disse, aquele que estiver em pé, veja que não caia. Assim, eu não preciso de ajuda, eu vou sozinho. Assim, é o primeiro passo para cair. Eu preciso de ajuda. Todo o tempo eu preciso que o Senhor esteja comigo, me dando força, abrindo os meus olhos para que eu antecipe as tentações. Eu não preciso deixá-las chegar até mim. Eu posso evitar. Então eu posso pedir, Senhor, não nos deixe cair, é evitar a tentação. E se ela vier, me ajude a suportá-la. E livra-nos do maligno, para que eu possa realmente vencer toda essa batalha e estar cada vez mais próximo, pertencente ao reino. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é um tipo de, ao final da oração, com certeza, mas ela volta ao início, né? Nós começamos a glorificando a Deus e ao final também glorificando a Deus. Tudo isso que eu estou pedindo é porque o teu reino, o poder, é todo teu. E eu quero pertencer a isso. Louvado seja o teu nome. É glória para sempre. Glorificado seja o teu nome. Nós estamos terminando agradecendo a Deus. Eu acho interessante, né? Porque as nossas orações, o que não é errado, é sempre uma petição atrás de petição. A Bíblia diz que a gente deve entregar todas as nossas petições a Deus. Todas. O problema não é pedir. O problema é só pedir. A gente tem que agradecer também. A gente tem que pedir pelos outros, não apenas por nós. Né? Uma frase que me chama muita atenção sobre a oração é Samuel. Samuel ainda era um menino, e ele foi instruído por Eli que quando Deus o chamasse, ele dissesse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele não disse, escuta, Senhor, o que o teu servo fala. É o contrário, né? Fala, Senhor, o que o teu servo ouve. Então vale a pena, nas nossas orações, ter um tempinho assim, Senhor, eu tenho um monte de pedido, mas eu quero ouvir também a tua voz. Fala que eu quero ouvir. Existe tanta coisa boa na palavra de Deus que eu preciso ouvir, que eu preciso memorizar. Senhor, fala o meu coração, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir a tua vontade. Como é que eu vou saber se eu estou pedindo a vontade de Deus se Ele não falar comigo? Senhor, vem, fala o meu coração. Eu quero saber, porque a Bíblia diz que se eu peço alguma coisa segundo a vontade dele, Ele vai fazer. Então eu preciso saber qual é a vontade dele. Senhor, fala, eu quero ouvir. Então, entre os nossos pedidos, entre os nossos agradecimentos, entre pedido pelos outros, a gente deve pedir também para que Deus fale. Abra um espaço, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Pode falar que eu quero ouvir. E é assim que se encerra essa oração padrão, que nós possamos orá-la todos os dias, desde o amanhecer. Né? Eu faço uma brincadeira com quem come muito, né? Sujeito muito que gosta de comida, assim. Não, ele é gordo assim, mas ele só come uma vez por dia. Ele começa de manhã e termina de noite. Né? Eu gostaria que a minha oração fosse assim também. Eu começo de manhã e termino de noite. Né? Às vezes nem de noite, porque muitas vezes eu oro quando estou sonhando. Né? Quantos aqui já sonharam orando? Né? Eu já sou um monte de vezes. Né? Então a gente pode orar o tempo todo. Aliás, a Bíblia nos recomenda, você pode orar em espírito o dia inteiro. Que a nossa oração seja baseada nessa que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a base, que é o Pai Nosso. Que ela seja uma oração realmente que nos entrega a presença de Deus, derrama a nossa alma. Que nós tenhamos em comunhão diária com Ele. Amém? Tudo vem dEle, é para Ele e são dEle todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na tua palavra. Venha o teu reino. Queremos fazer parte dele. Queremos ser instrumentos teus. Queremos ouvir a tua voz. Vem falar ao nosso coração, Senhor, que possamos fazer a tua vontade. Santificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.